fazer você dançar, eu vou fazer você mexer. Vou te hipnotizar e você vai me obedecer. Se for gostosa, se for bonita, a entrada é gratuita. Ainda mais se for mega, pode vir que a gente pega. Coelho na cartola é coisa do passado. Dr. Richman, o que é sexualidade precoce? Uma das questões que tem preocupado os pais e a sociedade em geral atualmente é a questão da sexualização da infância, a sexualização da mídia que é consumida principalmente por crianças e adolescentes. Cada vez mais a gente vê conteúdos de natureza sexual nos programas de televisão e na mídia em geral, que é consumida pelas crianças. E, naturalmente, isso também está se refletindo nas artes, por exemplo, músicas com conotações eróticas, que rapidamente são copiadas pelas crianças, formas de dançar com grande apelo sexual, que rapidamente são formas de dança copiadas pelas crianças, e a sociedade como um todo tem se preocupado com essa questão. É importante a gente analisar diferentes aspectos que orbitam ao redor desse assunto. Vamos lançar um olhar histórico nessa questão e observar que ao longo da história da civilização, nem sempre a idade para o início da atividade sexual foi uma idade mais avançada. A gente deve, retomando o aspecto histórico, a gente deve lembrar que lá na pré-história, a idade média de vida do ser humano era muito baixa, né? Da mesma maneira que hoje em dia nós observamos que a idade média de vida, quer dizer, a expectativa de vida das pessoas vai aumentando de acordo com as melhores situações sociais e econômicas que vão se colocando na sociedade, por essa mesma lógica, lá atrás a expectativa de vida das pessoas era muito baixa. Na época da vida nas cavernas, na pré-história, calcula-se que dificilmente existiam pessoas que conseguiam ficar mais velhas do que 25 anos. 25 anos seria uma idade máxima que as pessoas já estariam morrendo, dadas as condições de vida muito duras que se observavam naquela época. Vale lembrar como exemplo que Hipócrates, que foi o pai da medicina, morreu com 33 anos, né? Naquela época, 2.500 anos atrás, na Grécia, alguém que vivesse 33, 35 anos já era um senhor bastante envelhecido, né? Todas as imagens que nós temos de Hipócrates mostram um senhor barbado com um aspecto envelhecido, e aquele senhor barbado tinha 33 anos, né? Foi essa idade com que ele morreu. Então, o aumento da expectativa de vida ao longo dos séculos foi introduzindo na nossa cultura uma maneira diferente de administrar a questão do comportamento sexual em diferentes idades. Na época da Idade Antiga, as meninas que tinham a primeira menstruação já estavam absolutamente prontas para o casamento e para a maternidade, né? Bastava esperar que a primeira menstruação acontecesse, de imediato já acontecia também o casamento, e na segunda, na terceira, depois da segunda, da terceira menstruação, as mulheres normalmente já estavam grávidas, esperando seu primeiro filho, na idade de 12, 13 anos de idade. Uma questão histórica muito importante para a gente entender essa definição de qual idade seria mais adequada para as pessoas
iniciarem a sua vida sexual foi a invenção da adolescência. Sim, a invenção da adolescência, porque a adolescência é uma coisa cultural, é uma coisa criada, inventada pelo ser humano. A adolescência não é uma coisa natural. O que é natural é uma outra coisa que se chama puberdade. A questão da idade em relação à sexualidade é uma questão bastante interessante, porque, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que a sexualidade começa na adolescência, os estudos do Freud, na passagem do século XIX para o século XX, já demonstraram que essa ideia ela é equivocada. Por quê? Porque quando a gente fala em sexualidade, nós estamos falando a respeito de uma característica que já nasce com o ser humano. O ser humano não vai adquirir uma sexualidade numa determinada idade. O ser humano ele já nasce com a sua sexualidade. Evidentemente, essa sexualidade vai se expressar de diferentes maneiras, em diferentes fases do desenvolvimento, em diferentes idades. Mas a sexualidade não é algo que surge no meio do caminho. A sexualidade é algo que já nasce com a pessoa, né? Essa é a tese que mais caracteriza as teorias do Freud sobre sexualidade. O grande susto que a civilização tomou com os trabalhos do Freud foi no momento em que ele falou que a sexualidade já existe desde o nascimento. Sexualidade precoce é um conceito relativo, porque não é um conceito biológico, é um conceito cultural.